Timóteo. Com certeza, nessa série de mensagens expositivas, o Senhor há de falar conosco. Certamente você será edificado. Certamente você aprenderá um pouco mais a respeito das Sagradas Escrituras, ouvindo o que Deus tem a dizer a partir dessas duas cartas que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrevê-las. Na semana passada, no último domingo, nós finalizamos aqui mesmo a exposição do primeiro evangelho da Bíblia. Os irmãos estão lembrados. Nós passamos aqui, um bom tempo pregando só no evangelho de Mateus. Pregamos nos 28 capítulos de Mateus. A cada domingo a gente avançava um pouco. E o Senhor nos deu graça e domingo passado concluímos essa série expositiva. E agora vamos iniciar essa nova série expositiva aqui na primeira carta de Timóteo. Então você já abriu a sua Bíblia? 1 Timóteo, nós vamos ler nós vamos ler do versículo 1 do primeiro capítulo até o versículo 20. Em outras palavras, nós vamos percorrer todo o primeiro capítulo neste domingo. Ok? Amém? Que bom. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção sobre a leitura e a pregação da Tua própria palavra. Nós queremos pedir também a Tua bênção sobre a minha vida, que estou com a responsabilidade de comunicar o Evangelho a todo este povo que aqui está presente e que também assiste essa mensagem pelas redes sociais da nossa igreja. Peço que o Teu Espírito seja comigo, peço que a Tua graça esteja agora a meu favor, a fim de que as minhas imperfeições, as minhas debilidades, os meus pecados não sejam impedimentos para que todos nós sejamos abençoados a partir da pregação da Tua palavra. Que assim seja, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Com vocês mesmo assentados, nós vamos fazer essa leitura de forma reverente. A palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações.
Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, ou seja, aqueles que assassinam os próprios pais e as próprias mães, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, ou seja, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Amados irmãos, depois que o apóstolo Paulo foi libertado da sua primeira prisão em Roma, onde ele esteve durante cerca de 2 anos, de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30, Paulo então retomou as suas visitações àquelas cidades, àqueles lugares, onde antes ele já estivera ministrando, aconselhando, pregando o Evangelho. E dentre essas cidades, pelas quais ele havia passado e ele tornou a visitar, estava justamente a cidade de Éfeso. E foi nessa cidade que o apóstolo Paulo deixou o seu filho na fé, Timóteo, o seu escudeiro, o seu companheiro de viagens missionárias, um jovem pastor. Paulo deixou Timóteo em Éfeso, como pastor da igreja local, e fez a ele uma importante incumbência. Paulo incumbiu o seu filho na fé de tratar de vários problemas que começaram a surgir naquela igreja, naquela cidade. E dentre alguns exemplos dos problemas que Paulo incumbiu Timóteo de tratar, de cuidar,
nós podemos aqui elencar alguns. Nós podemos aqui dar 4 exemplos nesta noite. O primeiro deles é o ensino de falsas doutrinas. Ao longo da carta, você vai encontrar o apóstolo Paulo tocando nesse assunto. Por exemplo, aqui mesmo no capítulo 1, nos versículos de 3 a 7. Mais adiante, Paulo vai falar sobre o ensino de falsas doutrinas, no capítulo 4, nos versículos 1 e 3. Paulo retoma esse mesmo tempo no capítulo 6, a partir do versículo 3. Segundo exemplo dos problemas que a igreja de Éfeso enfrentava, a desordem do culto público. Nós vamos tratar detidamente desse tema adiante, mas hoje nós podemos contemplá-lo, por exemplo, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo até o versículo 15. Nesta epístola, Paulo vai falar sobre a desordem do culto público. O culto estava uma bagunça, o culto não estava legal, o culto não era um culto que estava sendo prestado de acordo com o que Deus merecia. E Paulo então fala para Timóteo: Timóteo, cuida dessas coisas. Terceiro exemplo de um outro problema presente na igreja de Éfeso e que Timóteo deveria tratar, deveria cuidar: a necessidade de líderes qualificados para a função. Chegará o domingo em que nós, se o Senhor nos der graça, abordaremos a questão da escolha da liderança. Nós abordaremos, se o Senhor permitir, as características da liderança de uma igreja. E por falar nisso, neste ano teremos eleições aqui dentro, para a eleição ou recondução, dos nossos oficiais, inclusive do pastor que vos fala nesta noite. Então é oportuno que nós atentemos para as qualificações dos líderes de uma igreja. Quarto exemplo de problemas que Timóteo teria que enfrentar, teria que encarar: o apego ao materialismo, que começou a tomar conta de alguns crentes, o apego às coisas deste mundo. As pessoas começaram a dar uma ênfase ao materialismo e começaram a se esquecer dos valores espirituais, das necessidades do reino. As pessoas começaram a olhar para si próprias, para si mesmas, começaram a cuidar dos seus próprios negócios, querendo enriquecer, querendo ganhar muito dinheiro, começaram a esquecer de alguns valores, de algumas prioridades. A gente pode ver isso, por exemplo, no capítulo 6, a partir do versículo 6 da primeira carta. O apóstolo Paulo, querido, naquela ocasião, ele saiu de Éfeso e foi para a Macedônia, na Europa. E de lá da Macedônia é que ele escreve a sua primeira carta a Timóteo. É da Macedônia que Paulo escreve essa carta, mais ou menos nos anos 62, 63, talvez 64, da era cristã. Foi nesse período e nesse contexto que Paulo escreve essa carta. E com que intuito Paulo fez isso? Qual era o objetivo do apóstolo Paulo a escrever esta carta ao seu filho na fé? O objetivo de Paulo, queridos, era encorajar o jovem pastor Timóteo a cumprir cabalmente a sua missão. E a esse respeito, é muito interessante a gente ler, por exemplo, o capítulo 3,
versos 14 e 15. Quero adiantar para você essa leitura, nós vamos passar novamente por ela, mas eu quero ler com você agora o capítulo 3, versos 14 e 15. Veja o que Paulo diz para Timóteo. Olha como Paulo trata de encorajar Timóteo a assumir a sua posição de pastor, a assumir a sua posição de líder da igreja. Olha o que ele vai dizer aqui: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve. Paulo estava na Macedônia, como eu disse. Versículo 15, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, com outras palavras, é que o jovem Timóteo, o pastor Timóteo, ainda que jovem, ele deveria encarar essas situações. Ele devia ter coragem, ele deveria ter pulso firme, ele deveria ser diligente para poder conduzir o povo de Deus de acordo com a sã doutrina. E Paulo então escreve para encorajar Timóteo, para dar um ânimo a Timóteo. Timóteo precisaria tocar naqueles assuntos, Timóteo precisaria tratar de cada um deles, a fim de que a igreja de Deus não perdesse o seu rumo, a fim de que a igreja de Deus continuasse como igreja de Deus, e não como outra coisa qualquer, que já naquele tempo já era perceptível, e hoje também no nosso tempo continua sendo perceptível os desvios doutrinários de algumas igrejas, de alguns grupos que se dizem cristãos, se dizem evangélicos, se dizem protestantes. Então, amados, nesse sentido, Timóteo, como líder da igreja em Éfeso, deveria ter um cuidado especial com a mensagem que a igreja teria que anunciar. Essa é uma das incumbências de um líder cristão, em especial do pastor. É por isso que o pastor às vezes é chato. Quando o pastor cobra ou faz determinadas cobranças, quando o pastor faz determinadas exortações, quando o pastor proíbe certas coisas, enfatiza certas coisas, mas isso é função pastoral, e por extensão é função de toda a liderança constituída. Eu tenho aqui comigo vários líderes, a igreja conhece, eu tenho aqui vários líderes. Então é função de um líder exortar os seus liderados, é função dos seus líderes encarar determinadas questões que, por mais espinhosas que sejam, não podem passar despercebidos. Não podem, porque se for desse jeito, queridos, a igreja se desvirtua, a igreja perde a sua essência, a igreja perde a sua característica. Então, uma das coisas com as quais Timóteo deveria se preocupar, e que está patente aqui no primeiro capítulo desta carta, é justamente a mensagem anunciada pela igreja. O que a igreja prega? Por que a igreja prega? Que mensagem a igreja tem que transmitir? Já que Timóteo tinha que se preocupar com a mensagem da igreja, algumas perguntas então começam a vir ao nosso pensamento, para nos ajudar a refletir sobre o tema desta noite: a igreja e sua mensagem.
Qual é a mensagem da igreja? Como e por que a igreja precisa ser porta-voz dessa mensagem? Como é que essa mensagem tem que ser proclamada? Uma outra pergunta que nos faz pensar nessa noite: de onde provém a autoridade daqueles que são chamados para pregar a mensagem, para proclamar a mensagem? Esse primeiro capítulo vai tratar dessas questões. Então eu quero convidar você a investigar com mais atenção esses 20 versículos que compõem esse primeiro capítulo. E, em primeiro lugar, então, queridos, eu quero chamar a sua atenção para a autoridade da liderança cristã. Falando de uma outra maneira, o nosso primeiro ponto aqui neste capítulo é o princípio da autoridade da liderança cristã. Olha para a sua Bíblia, perceba que nos 2 primeiros versículos dessa carta, o apóstolo Paulo faz, como de praxe, como de costume, a sua saudação característica. Paulo faz a sua saudação a Timóteo. Timóteo está em Éfeso, Paulo está na Macedônia. E ao saudar o seu companheiro de viagens missionárias, ao saudar o seu filho na fé, o seu fiel escudeiro, Paulo então reafirma a sua prerrogativa, a sua própria prerrogativa. Paulo se apresenta nessa carta, já nos versos iniciais, como apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo que não foi ele sozinho que se lançou nesse ministério, mas ele recebeu uma incumbência de Deus. Paulo está dizendo, amado, que ele não é nenhum aventureiro que apareceu no meio da igreja, invocando o apostolado, se auto-intitulando de apóstolo. Não, Paulo deixa bem claro que aquilo que ele tem que fazer, que aquilo que ele foi incumbido de fazer, ele o faz por mandamento de Deus. Paulo entende que o seu ministério não é algo próprio, não é algo com o qual um dia ele sonhou, e no outro dia ele mandou fazer uma faixa e colocou no peito, apóstolo de Cristo Jesus. Não, não. Paulo está dizendo que ele tem um mandato de Deus, nosso Salvador, e o mandato não é só do Deus Pai, é um mandato também do Deus Filho, a quem ele chama claramente de Cristo Jesus, a nossa esperança. Então, amados, de maneira semelhante, Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, eu sou apóstolo, não porque eu quis, não porque eu me considero digno, não porque eu tenho todas as qualidades para o ser, mas porque Deus me escolheu, Deus me elegeu para ser apóstolo, Deus me vocacionou, Deus me separou para esse ministério, e Deus me deu autoridade de apóstolo. Por isso o que eu estou dizendo para você é realmente o que tem que ser feito nas igrejas. Ainda que você encontre objeção, mas você precisa compreender que o que nós fazemos como líder, nós não fazemos simplesmente a nosso bel prazer, não é uma questão de vaidade, não é uma questão de orgulho, não é uma questão de prepotência, é uma questão de mandamento de Deus, e nós precisamos cumprir o mandato que recebemos de Deus. Quando você elege um vereador, um deputado, um governador,
um político qualquer que seja, o que você espera dele? Que ele cumpra cabalmente o seu mandato, e que ele o faça isso da melhor maneira possível. E obviamente há parâmetros de honestidade, de justiça, para que esse mandato seja exercido, sim ou não? Da mesma maneira, querido, quando Deus separa alguém, e toma esse alguém, e delega a essa pessoa um mandato, vocaciona essa pessoa, Deus também tem a expectativa que essa pessoa cumpra fielmente o seu ministério. E Paulo tinha essa consciência. E Paulo, então, de maneira semelhante, ele estende essa prerrogativa a Timóteo. Ele vai dizer: Timóteo, o que eu estou dizendo para você fazer, eu não digo de mim mesmo, eu digo da parte de Deus. E da mesma forma como eu recebi de Deus a prerrogativa de apóstolo, eu também tenho autoridade para estender essa prerrogativa a você. Você também recebeu de Deus o chamado, você também recebeu de Deus o ministério, assim como eu, você também é líder. Assim como eu fui separado por Deus, você também o foi. O que eu estou dizendo para você é digno de confiança. Assume o teu ministério, assume a tua posição, assume o teu chamado. Não se torne negligente, Timóteo. Por exemplo, olha para o versículo 18 do primeiro capítulo. Olha o que Paulo vai indicar. Paulo vai dizer assim: este é o dever de que te encarrego. Paulo tem autoridade para comissionar Timóteo. Paulo tem autoridade para delegar autoridade a Timóteo. Ele foi separado por Deus, ele foi separado diretamente por Cristo. Então ele pode delegar autoridade a Timóteo sobre a igreja de Éfeso. E é por isso que ele fala com Timóteo nesses termos do versículo 18. Ele diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Então veja que Timóteo também não era outro aventureiro dentro da igreja de Deus. Tem muita gente aí se aventurando em alguns ministérios, porque está achando que foi chamado, está achando que é o bambambam. Timóteo não era aventureiro. Havia profecias a respeito do chamado de Timóteo. Havia profecias a respeito da vocação de Timóteo. Paulo está atestando isso. O chamado de Paulo, como o chamado de Timóteo, não era algo terreno, era algo divino. Não foi algo que nasceu no coração dos homens simplesmente, mas antes disso, foi algo que nasceu no coração de Deus. E Paulo precisa enfatizar isso para Timóteo, porque a tarefa de Timóteo era árdua. Timóteo tinha uma pedreira pela frente para encarar. Então Paulo está animando Timóteo, Paulo está fortalecendo Timóteo. Paulo está dizendo: Timóteo, você tem autoridade de pastor, você tem autoridade de líder, é dever seu, e eu estou incumbindo você de fazer isso, aí na igreja de Éfeso. Olha agora para o capítulo 4, versículo 14. Olha o que Paulo vai dizer novamente para Timóteo. Olha como Paulo trata de reafirmar a autoridade da liderança de Timóteo. Capítulo 4, versículo 14. Paulo vai dizer assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia,
com a imposição das mãos do presbitério. Então Timóteo, querido, não foi nenhum aventureiro. Timóteo não caiu de paraquedas na igreja de Éfeso. Timóteo não caiu de paraquedas no ministério pastoral. Em primeiro lugar, ele foi separado por Deus. Em segundo lugar, ele foi enviado pelo apóstolo Paulo. E em terceiro lugar, os presbíteros da igreja impuseram as mãos sobre Timóteo, dando a ele também, ou confirmando, as prerrogativas de Timóteo, para ser o líder da igreja. E aqueles que se opunham ao ministério de Paulo, e por extensão ao ministério de Timóteo, deveriam entender isso de uma vez por todas. Timóteo não era um aventureiro. Timóteo não era um embusteiro. Timóteo era um homem de Deus. Timóteo era alguém da extrema confiança do apóstolo Paulo. Timóteo era um pastor. Timóteo era um líder da igreja em Éfeso, separado para conduzir o rebanho de Deus. E é o próprio Deus, queridos, quem se preocupa com a vocação, com a eleição, com a separação dos seus líderes, dos seus pastores. É o próprio Deus que tem essa preocupação. Dentre as ovelhas, o próprio Deus escolhe algumas, são ovelhas, são todas ovelhas, mas Deus se encarrega de separar algumas ovelhas para o desempenho de funções específicas dentro do seu reino. Por exemplo, em Jeremias capítulo 3, versículo 15, o próprio Deus diz para o seu povo, o próprio Deus diz para Israel: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então veja que a preocupação para que no meio do rebanho haja pastores e por extensão haja líderes qualificados, capazes de conduzir o rebanho com conhecimento, com inteligência, é uma preocupação em primeiro lugar de Deus, e que deve ser refletida entre nós. Uma igreja precisa de um pastor, todo rebanho precisa de um pastor. Se existe uma necessidade da igreja, essa necessidade é a necessidade de um pastor. Falando de uma forma mais ampla, se existe uma necessidade de uma igreja, essa necessidade é de líderes qualificados, capazes de conduzir o rebanho à luz da palavra de Deus. Uma igreja precisa de líderes. Líderes têm prerrogativas. Líderes têm uma dura tarefa de fazer com que a igreja permaneça nos trilhos do Evangelho. Segundo ponto desta mensagem. Afinal de contas, uma vez que já vimos o princípio da autoridade da liderança cristã, qual de fato deve ser a mensagem que a igreja deve transmitir às pessoas? Em primeiro lugar, a partir da sua própria liderança. A liderança é aquela que sempre vai dar o primeiro combate. Se existe algum líder que ainda não entendeu que a sua função é especial no sentido de ser aquela que exige algo mais, esse líder está no lugar errado. Precisa entregar a liderança. Ser líder do rebanho necessariamente requer algo mais. Muitas vezes precisa se privar de algumas coisas. Faz parte do ministério.
faz parte da liderança. Você lembra de Davi? Onde é que Davi deveria estar? Com o exército, na guerra. Sabe onde ele preferiu estar? Descansando. O que aconteceu? Cobiçou a mulher do próximo, adulterou. Essa é uma incumbência do líder, querido. O líder sempre vai ser exigido. Então, se você é líder, quer ser líder, almeja o ministério e não quer abrir mão de certas coisas, para por aí que você vai arrumar problema para a sua vida. Entrega a liderança, vai fazer outra coisa. Mas qual é a mensagem então da igreja? Olha para o versículo 3. Vamos voltar aqui para o primeiro capítulo, agora no versículo 3. Paulo diz assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Amados, a mensagem da igreja deve ser a doutrina. A igreja de Deus deve ensinar doutrina. O que é doutrina, amados? Doutrina, no nosso contexto, é um conjunto de princípios, é um conjunto de verdades, que são tomadas como verdades absolutas, e que vão reger, que vão nortear, que vão sustentar tudo o mais que passaremos a fazer daqui para frente. Isso é doutrina. No contexto bíblico, no contexto evangélico, a sã doutrina é tudo aquilo que a Bíblia sustenta como verdade absoluta. E a igreja precisa se preocupar com a transmissão dessas doutrinas. A igreja não pode abrir mão da doutrina, dos pilares do Evangelho, das colunas do Evangelho. A gente pode discutir metodologia de funcionamento. Nós podemos discutir se a mesa do som fica lá em cima, fica aqui embaixo. Nós podemos discutir se o culto começa às 18, começa às 19. Nós podemos discutir se o culto é quarta e sexta, é terça e quinta. Nós podemos discutir tudo isso. Agora, as doutrinas básicas do Evangelho são inegociáveis. Não podemos abrir mão. E a Bíblia está cheia de doutrina. Doutrina do Espírito Santo, doutrina do pecado, doutrina sobre salvação, doutrina sobre a divindade de Cristo, doutrina sobre ressurreição, doutrina sobre o juízo, doutrina sobre a ressurreição, a encarnação de Cristo. Há várias doutrinas que são verdades absolutas no nosso meio e são inegociáveis, nós não podemos abrir mão delas. E o que estava acontecendo no tempo de Paulo? As falsas doutrinas, queridos, estavam sendo propagadas por falsos mestres. Eles haviam surgido, eles haviam se infiltrado no meio do povo de Deus, e Paulo está dizendo que os falsos mestres, com as suas falsas doutrinas, ou os seus falsos ensinamentos, precisam ser confrontados. Esse é o dever, ou um dos deveres de uma liderança. Uma liderança precisa estar preocupado com os falsos ensinos, com aquilo que não reflete os legítimos e inegociáveis valores do reino de Deus.
E essas falsas doutrinas, queridos, de acordo com o texto que nós lemos aqui, elas estavam baseadas no uso equivocado da lei mosaica, da lei do Antigo Testamento, e também baseado em histórias fantasiosas originadas no judaísmo da época. O interessante é que hoje a gente ainda encontra igrejas, líderes que se dizem, líderes evangélicos, querendo trazer o judaísmo, o legalismo para dentro do culto. As pessoas estão deturpando as doutrinas bíblicas. As pessoas estão equivocadas e estão se intitulando apóstolos, pastores. Nós temos que ter cuidado com isso, queridos. Há uma confusão por aí, permeando a cabeça das pessoas. Amados, nós precisamos entender duas coisas aqui. A lei não é o Evangelho. O Evangelho não é a lei. Porém, queridos, ambos caminham juntos. A lei não caminha sem o Evangelho, e o Evangelho não caminha sem a lei. Por quê, pastor? É fácil de entender isso. A lei é o diagnóstico do problema. O Evangelho é o remédio dele. A lei sem o Evangelho é como você apontar o problema, mas não ter a causa para resolver o problema. Agora, o que é o Evangelho sem a lei? O Evangelho sem a lei é o anúncio das boas novas da salvação, para alguém que ainda não compreendeu a severidade do juízo divino, caso ele não se arrependam. Então, lei e evangelho precisam ser conjugados, precisam caminhar lado a lado. A liderança cristã precisa fazer bom uso da lei. Foi o próprio apóstolo Paulo quem disse que a lei é boa. Você quer ver? Olha para o versículo 8. O que Paulo vai dizer aí no versículo 8? A lei é boa. Então Paulo não está rejeitando a lei. Paulo não está falando nada contra a lei. Paulo está falando contra o uso indevido da lei, a aplicação equivocada da lei. É contra isso que Paulo fala, e é contra isso que Timóteo deveria pregar também. E a gente vê isso aos montes nas televisões por aí, em várias igrejas. A liderança de uma igreja precisa marcar posição, precisa rejeitar esse legalismo, esse judaísmo farisaico. Nós precisamos abrir a mente para essas coisas. Terceiro ponto, a igreja deve proclamar o Evangelho. O Evangelho não é a lei, mas o Evangelho não vive sem a lei. A lei não vive sem o Evangelho. A mensagem da igreja deve ser o Evangelho. E é interessante a metodologia de Paulo para falar sobre o Evangelho que salva o pecador, que perdoa os pecados, que transforma vidas, que oferece gratuitamente a salvação. Olha o que Paulo diz. Olha para o versículo 12. Paulo vai dizer assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus.
Olha o versículo 16. Paulo diz assim: mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Amados, Paulo se apresenta nesta carta, ou neste primeiro capítulo, como o exemplo da capacidade transformadora do Evangelho. Você ainda tem dúvidas de que o Evangelho é capaz de transformar alguém? Olha para a vida do apóstolo Paulo. Olha para aquilo que o Evangelho fez com o apóstolo Paulo. Paulo está falando acerca de quem ele era. Olha no versículo 13. Paulo vai dizer que ele era. Quem era o apóstolo Paulo? Olha o versículo 13. Ele era blasfemo, ele era perseguidor, ele era orgulhoso, atrevido e arrogante. Esse era o apóstolo Paulo antes de conhecer o Evangelho. Mas quando Paulo conhece o Evangelho, quando o Espírito Santo toca no coração de Paulo, quando o entendimento de Paulo é aberto lá no caminho para Damasco, que ele tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, Paulo então é salvo e Paulo é transformado. Em que o apóstolo Paulo se transformou? Num verdadeiro apóstolo, num pregador, num plantador de igrejas, num encorajador de ministérios. Paulo se transformou no maior missionário de todos os tempos. É isso que o Evangelho é capaz de fazer com um pecador que se arrepende, querido. E essa é a mensagem que nós precisamos pregar para as pessoas. Nós precisamos dizer para elas que há esperança, que elas podem ser transformadas pelo poder das Sagradas Escrituras. Nós precisamos dizer para elas que que o Senhor Jesus pode justificá-las diante de Deus, que elas podem ser perdoadas, elas podem ser transformadas, elas podem ser transformadas em vasos de honra nas mãos do Senhor. Esse é o Evangelho da graça. Foi por isso que Paulo disse em Romanos 1, a partir do versículo 16: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Mas o quarto ponto da mensagem de hoje é que a igreja, ela não apenas deve ensinar a sã doutrina, não apenas proclamar o Evangelho, mas ela também deve defender a fé cristã. O que é defender a fé cristã, amados? Defender a fé é muitas vezes se indispor contra os desvios dessa mesma fé. Eu quero que você vá ao versículo 18 e veja o que Paulo escreveu a Timóteo. Paulo vai dizer assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Amados, Paulo usa aqui, a partir do versículo 18, uma linguagem militar, para enfatizar o dever do ministro do Evangelho, o dever da liderança cristã. Você pensa que é fácil se indispor com algumas pessoas? Você pensa que é atrativo, que é bom a gente confrontar o pecado ou o pecador? Você pensa que é bom? Não, queridos, é constrangedor. Mas é dever do líder cristão exortar,
advertir, corrigir, é dever de ofício. Paulo usa uma linguagem militar com o sentido de quem está dando uma ordem oficial a um soldado combatente. Como oficial de Cristo, Paulo está dizendo: Timóteo, eu estou te dando uma ordem, e essa ordem é para que você combata o bom combate. E qual é esse bom combate? É o combate saudável em defesa da fé cristã, para que a igreja não se desvie do seu propósito, para que a igreja não assuma uma outra natureza, para que aqueles que querem desviar a igreja dos caminhos da sã doutrina sejam repreendidos, sejam advertidos, para que não façam da igreja qualquer coisa. Paulo está dizendo: é seu dever, é sua incumbência. E ele usa uma linguagem militar, como quem dá ordem a um soldado. Amados, nem sempre é fácil realizar a vontade de Deus, mas é extremamente necessário, é urgente que a liderança de uma igreja assim o faça. Líderes que estão aqui me ouvindo, assimilem qual é a vontade de Deus para esta igreja, onde vocês foram constituídos líderes juntamente comigo. Eu sou o pastor, mas eu não lidero sozinho, eu lidero com o auxílio de vocês, e nós precisamos estar alinhados. Nós não podemos permitir desvios doutrinários, nós não podemos permitir que esta igreja perca a sua essência, perca a sua natureza, se desvie da vontade de Deus. Nós somos responsáveis por isso. E olha o que o apóstolo Paulo faz. Olha o que ele faz no versículo 20. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de não blasfemarem. É forte isso que Paulo escreve, é ou não é? Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Um alerta contra aqueles que rejeitam a pureza e a genuinidade da fé bíblica. Paulo está fazendo esse alerta para que as demais pessoas percebam que aqueles que rejeitam a sã doutrina acabam se desviando da presença de Deus, e é função da igreja, impulsionada pela sua liderança, excluir essas pessoas. Excluir, pastor, essas pessoas? O que você está lendo aí na sua Bíblia? O que você está lendo na sua Bíblia? Pastor, a igreja exclui? Exclui. Foi isso que o apóstolo Paulo fez com Himeneu, foi isso que o apóstolo Paulo fez com Alexandre. Paulo excluiu essas pessoas da igreja, porque eles se desviaram da genuinidade da fé. Paulo usa esse linguajar: entreguei Himeneu e Alexandre a Satanás. Ou seja, Paulo tirou essas duas pessoas da ambiência, ou do ambiente da igreja, da congregação, porque eles se desviaram da fé. É isso que uma liderança precisa fazer. A Bíblia diz que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. A sabedoria popular sabe dizer isso muito bem. De uma outra maneira, a gente sabe que uma laranja podre no meio da cesta faz com que todas as laranjas apodreçam também. Então a igreja exclui sim, quando tem que excluir. Não é antibíblico, não é ser antipático, é simplesmente preservar a pureza, a santidade da igreja, a genuinidade do evangelho. Isso é Bíblia, isso é sã doutrina. Não é isso que a gente vê por aí. E a incumbência primeira disso é da liderança da igreja. E dentre a liderança,
é do pastor, auxiliado pelos demais líderes, fazendo toda a igreja ser contagiada, a fim de que caminhemos na sã doutrina. Não é ideia de um homem, não é o gosto de uma pessoa, é o que a Bíblia está dizendo. Amados, o meu desejo é que a gente possa compreender a importância de uma liderança cristã centrada, focada na palavra de Deus. E que toda a igreja compreenda que Deus escolhe líderes para conduzir o rebanho. E líderes têm uma incumbência muito especial, muito específica. É árdua, é dolorosa, muitas vezes é constrangedora, mas como eu disse, é necessária. E nós precisamos estar preocupados com a mensagem que nós estamos proclamando. Luiz Eduardo, até com as músicas que nós cantamos, nós temos que estar preocupados, para não passar uma mensagem equivocada para as demais pessoas. Isso é mensagem. Quando a gente faz uso desse microfone, é uma mensagem que a gente está transmitindo em nome da igreja, e a igreja é de Deus. Então quem vier aqui na frente fazer uso desse microfone, fazer uso da palavra, tem que pensar 2 vezes antes de falar qualquer coisa, antes de falar bobagem, antes de falar coisas indevidas, palavras inconvenientes, palavras que desviam as demais pessoas da sã doutrina. Vier com fábulas, histórias, genealogias, alegorias, cuidado, a igreja tem que estar focada no Evangelho, e que Deus nos abençoe, amém? Vamos passar o momento da Santa